E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para apresentar as melhores oportunidades dessa quarta-feira. Cara, uma quarta-feira cheia de jogo, onde vamos ter muito jogo aí da Champions League, vamos também ter bastante jogo do Campeonato Brasileiro. E eu quero trazer as melhores oportunidades para vocês. Esse vídeo vai estar saindo já no dia 5, tô gravando agora de manhã. E, pessoal, acho que um dia bem interessante, um dia onde eu vou estar operando novamente no Discord do Bolsa, então todos vocês vão poder estar trabalhando comigo lá de forma gratuita. Para quem não tem conta no Bolsa, é só criar a conta aqui embaixo. Muitas pessoas me perguntaram sobre stream ontem lá no Bolsa. E para quem quer abrir uma conta numa stream de qualidade, num bom custo-benefício, tem o link da Wedbets aqui embaixo. E nesse link você ganha 7 dias de graça no seu primeiro mês. A mais, né? Você vai pagar 30 e vai ganhar 37. Então, para quem quiser, é só clicar no link e falar com eles lá que vocês vão conseguir, beleza? 2h45 vamos ter o jogo entre Paphos e Vila Real. Cara, um jogo bem interessante. Duas equipes que não conseguiram desempenhar um bom resultado até agora, mas que ainda tem chance. Estamos terminando a primeira rodada. Ó, a gente vê times aqui dentro que estão com 3 pontos ainda, tipo a Juventus. Então, vamos supor que um Paphos vença, vai para 5, volta para dentro da zona de classificação. Um Vila Real vença, vai para 4, entra dentro da zona de classificação também. Então, uma vitória é muito importante aqui para as duas equipes. O empate eu acho que é ruim para os dois e a derrota é lógico que é ruim para o time. Cara, me desculpa ao Paphos, mas o Vila Real é muito mais time que o Paphos. O Vila Real perde para um Tottenham, que eu acho ok, é melhor do que o Vila Real. Empata com a Juventus, também um jogo duro, difícil, acho que é um bom empate. E perde para o Manchester City. Pegou 3 adversários bem difíceis, bem duros, o Vila Real. Já o Paphos consegue um empate contra o Olympiacos, acho ok. Perde para o Bayern, ok. Empata com o Kairat. Cara, pegou 2 adversários dos mais acessíveis e não conseguiu fazer o resultado. Eu acho principalmente contra o Kairat, uma decepção aí. Então, acho que o Paphos está numa situação muito complicada. Agora pega um Vila Real que não é dos piores adversários do mundo, mas é um adversário muito difícil. Tirando o Bayern, eu acho que o mais difícil que o Olympiacos, ou médio, e com certeza mais difícil que o Kairat. Agora, o time do Vila Real vem para buscar esse resultado, cara. Um jogo muito importante para o Vila Real. Eu acho que o Vila Real é melhor time. Acho que é um jogo para Lei Paphos. Acho que é um jogo para as bolas paradas do Vila Real. Para mim é o que eu venho para buscar nesse jogo. Próximo jogo vamos ter Karabag contra o time do Chelsea, cara. Outro jogo interessante, o Karabag que surpreendeu, cara. Conseguiu uma vitória em cima do Benfica, uma grande vitória. Depois, uma boa vitória em cima do Copenhague também. E perdeu o último jogo para o Atlético Bilbao. Agora vai pegar um Chelsea, que vem também com 6 pontos. Que perde para o Bayern, ok, até aí. Vence o Benfica, vence o Ajax muito bem. Cara, o Chelsea é bem favorito para esse jogo. Acho que vem bem forte. Bolas aéreas são muito favoritas do Chelsea. Eu só teria muito cuidado com os contra-ataques do Karabakh, que é um ponto forte deles. Eles são perigosos nesse sentido. Mas o time do Chelsea é um grande time, é um time muito bom. Então acho que tem tudo aqui para dar um ótimo Lei Karabag. Acho que são 2 jogos bem interessantes para o Lei nesse horário. Às 15 horas vamos ter um jogo interessante aqui do Campeonato Brasileiro entre o Lanterna e o Vice-Lanterna. Cara, 2 times que estão numa situação crítica. O Sport, me diz, cara, para mim os 2 estão rebaixados, mas o Sport tá com certeza. O Juventude ainda tem chance, apesar que 8 vezes 3 dá 24 pontos, né? Então, na matemática ainda teria chance, mas até naquela pontuação que o pessoal coloca, que é os 46, o Sport já não tem mais. Não tem mais como chegar a 46, que é o pessoal fala que é a numeração que escaparia. Então, o Sport realmente está rebaixado. Vai jogar dentro de casa com a sua torcida em busca de mais uma vitória, que só tem 2, pegando o Juventude, que é um time mais fraco. Cara, eu acho que realmente o Sport vem mais forte, mais favorito nesse jogo. Juventude tem sido um visitante muito ruim, cara. Só ganhou um jogo fora de casa, que foi contra o Ceará. Mas também se tem um jogo para eles ganhar fora de casa é contra o Sport também, né? Então acho que vai ser um jogo bem duro, bem difícil, pela qualidade mesmo do jogo ruim. Vai ser quase nesse mesmo horário aí do jogo do Paphos e do Karabakh e do Chelsea. Eu vou focar mais na Champions League. Espero que tenha um delay melhor do que a de ontem. Mas, cara, fica ali de olho. Vai que o Sport joga bem, dá um padrão. Mas, cara, aqui é o pior. Aqui é um jogo de Série B, só que na A. Essa é a verdade. 15 horas vamos para a Champions League. O primeiro jogo que eu trago aqui já é Ajax contra Galatasaray, cara, um jogo bem interessante.
mas um jogo muito difícil, cara. Para mim, duas equipes equilibradas. Hoje eu vejo o Galatasaray como uma equipe mais forte, melhor. O Galatasaray que vem aqui com 6 pontos, está numa situação interessante. Para o Galatasaray pontuar nessa rodada já seria ótimo. Lógico que os 3 pontos seria maravilhoso. Já para o Ajax vem com 3 derrotas, cara, e é quase que a sua última chance de tentar reverter esse resultado. Vai ter adversários bem difíceis ainda na frente. Ajax que perde para a Inter, perde para o Marseille e perde para o Chelsea. Pegou 3 adversários difíceis. Agora vai pegar talvez o adversário mais acessível desses 4 e precisa muito dessa vitória. Agora está numa situação complicada, não vem jogando um bom futebol o Ajax. Então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. Não vejo muito parâmetros para match odds, principalmente pelo delay que a gente anda trabalhando. Pode ter momentos sim de lei Ajax, pode, mas acho difícil, principalmente pelo fator casa. O que eu mais gosto nesse jogo são as bolas paradas do Galatasaray. Ele é muito forte nesse quesito. O Ajax tem tomado alguns gols assim, então acho que pode ser muito, muito interessante mesmo para a bola parada. Espero que tenha um delay bom também para a gente poder pegar essas bolas paradas até melhor. 5 horas vamos ter Benfica contra Leverkusen, 2 times que vêm decepcionando também, não vem jogando bem. O Leverkusen tem 2 pontos, o Benfica 0 pontos, perde para o Kairat, péssima derrota, perde para o Chelsea, perde para o Newcastle e também está numa situação, cara, de quase tudo ou nada. O Benfica precisa muito, muito dessa vitória se quer ir para a próxima fase. O Leverkusen também vem muito mal, perde para o PSG, nem quero nem saber desse jogo, que eu tomei um red desgramado. Empata com o Copenhague, empata com o PSV, 2 adversários mais acessíveis, um deles até dentro de casa. E, cara, vai pegar um Benfica que é um time encardido, que é um time chato. Mas, apesar do Leverkusen não estar jogando bem, o Benfica também não está. Então eu fico muito receoso desse Leverkusen. Acho que podemos sim ter momentos bons do Benfica, mas o Leverkusen é perigoso, é um time chato, sabe contra-atacar, então a gente tem que ficar muito ligado. Cara, hoje uma das armas fortes do Leverkusen são as faltas diretas. Eles têm um batedor muito bom, que é o Grimaldo. O cara realmente, cara, bate muito bem, então é um ponto forte deles que vale a pena, uma coisa bem específica deles. Outra coisa que vale a pena também tem sido as bolas aéreas deles, têm sido boas. Todas as faltas deles, no geral, têm sido boas quando o Grimaldo está em campo. Agora, eles também têm deixado bastante a desejar na defesa dos escanteios, então cuidado. Cara, sinceramente, é um jogo que tem possibilidade de lei, mas eu não gosto. Com delay, eu não gosto de jeito nenhum desse jogo. Acho perigoso. Não gosto muito da defesa do Benfica. Próximo jogo, talvez um dos mais interessantes no dia para a Lei Zebra, é o Clube Bruges contra o Barcelona. Cara, apesar do Clube Bruges estar fazendo uma campanha interessante, está sendo um time legal, conseguiu uma boa vitória em cima do Mônaco, fez um grande jogo contra a Atalanta, apesar de perder, aí perde para o Bayern ali, vai pegar um time estilo Bayern, um time muito forte, muito completo, que é o Barcelona. Um Barcelona que precisa dessa vitória. O Barcelona é o tipo de time que quer estar no top 8, que quer estar aqui, ó, perto de Arsenal, PSG, Real Madrid, sabe que essa rodada a menos é importante, vai pra cima e vai pegar um Bruges, que é um adversário acessível. Cara, pra mim é jogo pra Lei Bruges. Só temos que tomar cuidado com duas coisas. O Bruges sabe se defender e contra-atacar, então se torna um jogo um pouco perigoso pro Barcelona, e ele também tem uma bola aérea muito forte. Mas se o Barça consegue dominar, consegue anular os contra-ataques do Bruges, vai ser um grande jogo. Se não consegue, um jogo muito aberto, um jogo com tendências para over. Então, muito cuidado. Mas, cara, o Barcelona tá um time bem forte esse ano, apesar ali de uns desfalques, ainda não tá o time 100% completo, tá sem Rafinha, sem alguns jogadores, eu ainda acho que é um time muito poderoso. Próximo jogo vamos ter Inter e Kairat, não tem muito o que falar, Inter dentro de casa, contra o Kairat, muito forte, vem aqui com 3 vitórias, vai querer a 4ª vitória, e cara, o Kairat é muito fraco, não tem ódio pra nada aqui, não tem muito o que falar desse jogo, é um jogo meio que morto. Manchester City contra o Dortmund, cara, eu gosto desse jogo também, eu acho que o City tá oscilando ainda na temporada, não conseguiu mostrar o melhor futebol, vai pegar um Dortmund que vem com resultados bons. É um time perigoso nos contra-ataques, mas para mim aqui é um jogo muito mais puxado para o City, principalmente pelo fator casa. O City do Guardiola que está tentando voltar até aquele estilo mais envolvente, mas para mim o time do Dortmund é perigoso, contra-ataca bem, não vejo uma superioridade fácil para o City aqui. Então tenho minhas dúvidas desse jogo. É o tipo de jogo que com delay bom dá para trabalhar esse lay. Com delay alto é perigoso, porque o Dortmund
contra-ataca bem. O Dortmund também tem uma bola aérea forte, que é um ponto que o City, para mim, deixa um pouco a desejar. Então, acho que esses são os principais pontos. Contra-ataque e bola aérea. Se o City dominar bem, dá para pregar esse lei sim. Marseille e Atalanta, cara, jogo duríssimo, jogo difícil. O Atalanta não vive um momento bom, não vive um ano bom, tá tendo bastante dificuldade de marcar os gols. Vai pegar um Marseille que tá muito bem, mas também fez jogos muito ruins recentemente contra o Angers. Fez um jogo também meio fraco contra o Le Havre, conseguiu marcar no final depois das expulsões, mas saiu perdendo. Então eu fico um pouco receoso com esse Marseille, porque a gente vê os resultados dele ali na França, mas é um campeonato muito abaixo. A Atalanta também não apresenta um time tão forte, jogando tão bem. Então acho um jogo difícil. O Marcelo tem ido muito bem nas bolas aéreas, mas eu já considero a bola aérea da Atalanta um pouco melhor, então acho que isso vai se equilibrar aqui no jogo. Cara, jogo carne de pescoço, jogo muito equilibrado, não consigo ver nada para fazer aqui com facilidade. E para fechar, vamos ter o Newcastle contra o Bilbao, cara, o time do Newcastle que tem feito os resultados dentro de casa, não joga tão bem assim, na verdade joga bem, mas não consegue o resultado tão bem, tem uma defesa frágil, na minha opinião, não gosto da defesa do Newcastle, mas, cara, vai pegar um time que geralmente sofre muito fora de casa, que tem muita dificuldade de jogar fora de casa, que é o time do Bilbao. A gente vê que o Bilbao realmente não tem ido bem. Na Champions, o Newcastle tem conseguido bons resultados, ganhando o San Liós, ganhando o Benfica, perdeu aqui para o Barcelona, mas jogou muito bem contra o Barcelona. E o Bilbao perde para o Arsenal, perde para o Dortmund e ganha do Karabag. Tá fazendo quase que o dever de casa ali, muito no básico, né? Cara, eu gosto desse Newcastle, mas eu não gosto dessa odd. Eu acho a odd meio esmagada, acho que o mercado pesou demais o Newcastle, não sei se é isso tudo. 1,60 tava legal, agora 1,40 começa a ficar muito apertada essa odd do Newcastle, mas eu acho que é um jogo mais para Lei Bilbao. Cuidado, Bilbao tem bola aérea bem forte e é um timezinho chato. Terminando a Champions, vamos ter às 19 horas o Campeonato Brasileiro. Vamos ter aqui Bragantino contra Corinthians, dois times ali de meio de tabela, dois times que não vêm apresentando um bom futebol, que não vêm convencendo. O Corinthians até que melhorou recentemente na sua race, conseguindo 3 vitórias seguidas, né? Ganha do Grêmio em casa, ganha do Atlético Mineiro em casa, dois times que eram bem acessíveis em casa e ganhando uma vitória. Pegou uma parte da rodada mais fácil, agora vai pegar um clássico com o Bragantino que vem de 4 derrotas, não vive um bom momento. Cara, aqui não pode dizer que é um clássico, mas é dois times lá de São Paulo, um jogo mais esquisito, Corinthians fora de casa. Acho que é um jogo bem duro, não consigo ter uma leitura clara aqui para match odds para nenhum dos lados. Acho que vão ter dificuldades. No quesito bola aérea, eu acho que o Corinthians é mais forte, mas ele tem enfraquecido nisso nos últimos jogos, então fico em dúvida. Mas eu acho que o Corinthians vai tender a dar uma melhorada. Seus melhores jogadores estão voltando a jogar, passaram bastante tempo lesionado, e eu acho que ele sentiu muito a perda dos seus craques. 19 horas vamos ter o próximo jogo aqui, vamos ter o Inter contra o Vitória, cara, o time do Vitória que tinha apresentado uma melhorazinha, mas voltou a ir mal, voltou a jogar mal, vai pegar o Internacional que conseguiu um empate ali dentro de casa contra o Atlético Mineiro, um empate bem feio, cara, porque jogou o jogo todo com a mais. Fora isso, vinha de derrota para o Fluminense, vinha de derrota para o Bahia, não vem jogando bem fora de casa, mas vai pegar o Vitória, cara, que é um dos times que realmente está mal. Tem aqui algumas vitórias dentro de casa, mas não é um time forte. E, cara, se eu olho para o futebol jogado, eu até acho que o time do Inter é melhor. Mas o time do Inter tem tido bastante dificuldade para fazer gol. Não vejo um time do Inter dominando o Vitória, tendo facilidade. Então, acho que também, novamente, um jogo bem encardido. Um jogo que vale muito para as duas equipes, porque o Inter está aqui com 36 pontos, o Vitória com 31, faltando 7 rodadas, né? Então, se a gente imagina que uma vitória do time do Vitória, ele iria para 34, ficando somente a 2 pontos do Inter, passando o time do Santos, nem que seja provisoriamente, mas passando o time do Santos. Então, isso colocaria o Vitória fora da zona momentaneamente, cara. E muito próximo do Bragantino, que pode perder para o Corinthians, e do Inter. Então, colocaria eles a uma rodada. Então, um jogo aqui para dar uma vida imensa. Um jogo de muita necessidade para o Vitória. E também para o Inter. Porque perder esse jogo seria horrível. Para o Inter, o empate é o fim dos mundos? Não é. Segura o adversário que está próximo. E também, pelo menos manter a distância, passa ali um ponto dos outros, encosta no Galo ou empata no próprio Bragantino, caso o Bragantino empate ou perca, passa, né? Então, não acho que o empate é o pior dos mundos para o Inter, a derrota é bem ruim.
Mas, lógico, o melhor seria a vitória, né? Não tem o que falar. 7h30 vamos ter Botafogo e Vasco. O Vasco que vinha embalado, né? Muito bem, algumas vitórias seguidas. Perde para o São Paulo, não jogando tão bem. Apesar que foi um jogo que tentou bastante, finalizou bastante, mas não conseguiu. Pega um Botafogo, cara, que parecia alguns momentos da temporada que ia engrenar, depois começou a jogar mal de novo. Tá oscilando muito, mas tá aqui bem, no geral. Um time que está na disputa por Libertadores, que precisa buscar a vitória. Tem um Vasco também que está na disputa, a gente lembrando que a Libertadores vai ter mais vagas, já temos uma final brasileira, então pelo menos mais uma vaga a gente já ganha. Temos times na final da Sul-Americana que poderia dar outra vaga, apesar que o Galo está lá embaixo, então não vai abrir para a Sul-Americana. Tem ainda o campeão da Copa do Brasil, que pode ser um Cruzeiro, que ainda pode abrir mais uma vaga, então o Botafogo está nessa disputa, o Vasco também. Jogo parelho, jogo difícil, um clássico. Acho que pelo fator do Botafogo estar um pouco em casa, o mercado está dando favoritismo. Não sei se tem tanto favoritismo assim. Acho que pode ser um jogo mais parelho do que o que está mostrando. Teria cuidado nesse Lei Vasco aqui. O time do Vasco está sendo um time bom aqui, está conseguindo fazer seus gols. Tem uma bola aérea boa, principalmente quando o Veguete está em campo. Ele cabeceia muito bem. E, cara, eu acho que aqui tem mais valor para a correção do Botafogo. Mas é um jogo complicado. É um jogo complicado, cara. Noitezinha difícil até agora no Brasil. 20 horas vamos ter o Galo dentro de casa contra o Bahia. Cara, o time do Galo que dentro de casa é um time, fora é outro. A gente viu a 13º, em casa é o 8º. Então, um time que vem do empate, que eu acho que considera bom, tá na final, tá agradando ali, eu acho que momentaneamente a torcida. Vai pegar um Bahia que tá na disputa aqui pro Libertadores, precisa muito da vitória. Mas um Bahia que tem sofrido bastante fora de casa, vem de 4 derrotas seguidas, e para Vasco, Botafogo, Vitória, São Paulo, e agora vai pegar o Galo, cara. Eu acho que é um jogo para Lei Bahia, eu acho que passou aquele momento já da final, o Galo mais focado dentro de casa, querendo buscar as vitórias, mas um Galo que, cara, tá em busca ali dos seus 46 pontos e focar na final da Sul-Americana. Um Galo que, se a gente for ver por classificação, dificilmente vai conseguir Libertadores. Então a chance de Libertadores é a Sul-Americana e que precisa fazer aí mais 9 pontos. Então, cara, vai buscar uma vitória, vai fazer os seus 9 pontos, sair do risco do rebaixamento e depois ficar tranquilo aí para mais um ano, quem sabe numa Libertadores se for campeão, que para mim tem grande chance de ser campeão em cima do time do Lanús, para deixar bem claro. Então acho que é um jogo muito interessante para o Galo fazer mais 3 pontos, com certeza vai para cima, jogo difícil, Bahia não é fácil, mas para o trade é complicado também. Próximo jogo vamos ter Grêmio e Cruzeiro, outro jogo que eu tô trazendo um pouco da análise de tudo, mas é outro jogo encardido, cara. Separar mesmo, se eu fosse separar do Brasil para ver, era mais o jogo do Flamengo. Os outros, para mim, são tudo jogo difícil. Vamos ter Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio que tá aqui no meio da tabela, não acredito que vai chegar no Libertadores, apesar de ter chance. Também não acho que vai pro rebaixamento, tá fazendo seus pontinhos e vai buscar por mais pontos novamente para tentar se manter aqui, conseguir seus 7 pontos ali que faltam para poder escapar do rebaixamento, se manter aqui dentro de uma vaga sul-americana, que eu acho que também já deve ir. E, cara, vai pegar um Cruzeiro que é um adversário bom, um adversário difícil, adversário que pode complicar. É o Cruzeiro aqui que ainda teoricamente tem chance de título, apesar de eu achar essa chance muito baixa, porque 5 pontos de diferença, tendo uma rodada a menos no Palmeiras, é muito complicado. Então, acho que é um jogo muito aqui. O Cruzeiro que é continuar aqui para manter sua vaga da Libertadores, focar ali ainda, eu acho que está na Copa do Brasil, em tentar ganhar esse título lá. E é isso aí, o ano do Cruzeiro. Jogo difícil, jogo encardido, por ser na casa do Grêmio, mas pode dar um Lei Grêmio. Na sinceridade, eu acredito mais no Lei Grêmio do que no Lei Cruzeiro. 2 times de bolas paradas médias aqui, jogo bem parelho também, bem difícil. Cara, para mim o jogo mais interessante da noite, a gente tem São Paulo e Flamengo. O São Paulo não vive o melhor momento deles, mas é um bom mandante. É um time que joga bem dentro de casa. Tá aqui no meio da tabela, praticamente escapou do rebaixamento, tem chance de Libertadores, tem 4 pontos aqui do Botafogo, a gente tem muita chance de ter um G6, já de acesso direto, e fora isso ainda tem as qualificatórias da Libertadores, que vale muito. Cara, então o São Paulo tá muito na disputa da Libertadores, precisa da vitória, mas vai pegar um Flamengo que disputa o título. Pro Flamengo perder aqui ou empatar, é dar brecha pro Palmeiras abrir margem. O Palmeiras já tem 1 ponto de vantagem, esse ponto já vale muito, então
é um jogo que o Flamengo precisa vencer. Não é um adversário fácil por estar dentro de casa, vai ser um jogo duríssimo para o Flamengo. Mas o Flamengo joga com muita necessidade. Isso me traz jogo para mais gols, tendência a ter mais gols, e jogo também para tentar esse Lei São Paulo, porque o time do Flamengo é melhor. Mas o Flamengo vai jogar pressionado, o Flamengo não vai ter facilidade, na minha opinião, contra o São Paulo, então acho que vai ser um jogo bem difícil. Cara, para mim os melhores padrões do dia estão na Champions. Eu acho que o Brasil está bem difícil, mas se tem algum padrão que eu acreditaria, seria esse Lei São Paulo aqui. Eu acho até que o jogo do Palmeiras e Santos de amanhã tem mais chance de padrão de lei à noite. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês, pedir seu like, sua inscrição no canal. Tamo junto e até amanhã.